Olá a todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos grandes nomes do período do humanismo renascentista. Vamos falar sobre o grande Erasmo de Roterdã, um grande personagem desse período e valorizou bastante a dimensão humana e todo esse processo aí de renascimento que estava aí no processo de efervescência e de ruptura com a filosofia escolástica vinculada à Igreja Católica. Erasmo de Roterdã é um pensador fundamentalmente religioso. Ele foi ordenado sacerdote, apesar de ser um grande crítico da Igreja, mas rompe depois, né, pede dispensa do hábito, da ordem religiosa, mas continua sendo um pensador fundamentalmente religioso. Só para a gente entender, né, a própria palavra renascimento é uma palavra de origem religiosa, né? Faz referência ao novo nascimento do homem, faz referência ao Evangelho de São João. Muito bem, então ele é holandês, o Erasmo de Roterdã. Ele tem uma posição neutra, digamos assim, ele nem faz grandes críticas a Roma, a ostentação, a, a vaidade do clero, mas também ele não é luterano, né? Ele defende uma reforma da Igreja Católica, mas ele não propõe a ruptura, mas uma reforma dentro, sem romper com a Igreja, diferente do caminho que tomou Lutero posteriormente. Há quem diga que Erasmo de Roterdã colocou os ovos e Lutero chocou. Nós sabemos que Lutero fez aquela grande ruptura com a Igreja Católica, elaborou as 95 teses, enfim, mas Erasmo assume uma posição mais equilibrada. Erasmo de Roterdã defende uma reforma da Igreja, ele critica a opulência, a vaidade, as indulgências, os abusos, o mundanismo do clero, né, o apego às riquezas, aos bens materiais. Ele é um grande crítico dos papas, bispos e cardeais daquele tempo. Critica uma igreja que perdeu as suas origens e se vinculou aos poderes mundanos. Então, como cristão, Erasmo propõe uma reforma, mas não uma ruptura com a igreja, mas uma reforma sem sair da igreja, desta comunhão com a igreja. Muito bem, e ele é um grande adversário da filosofia aristotélico-escolástico. Esta filosofia, ele critica, ele ironiza esse tipo de filosofia porque, na sua visão, ela é soberba. Ela quer resolver por meio de raciocínios, por meio da dialética, todos os problemas. E chega a tal ponto de querer discutir até o sexo dos anjos e tudo. Então, para ele é uma filosofia estúpida, uma filosofia que quer explicar tudo. A posição filosófica dele é mais socrática, né? Para ele a filosofia é sabedoria, sabedoria que ensina a bem viver. Então, a filosofia não é como pretendiam os escolásticos, né? Somente uma série de raciocínios, de tudo ter uma explicação lógica, racional, e querer reduzir tudo a esta lógica, de tipo aristotélico escolástica. Mas a filosofia como sabedoria prática de vida. Conhece-te a ti mesmo. Ele retoma toda essa linha socrática. O seu pensamento tem fundamento na filosofia socrática, né? Em um entendimento da filosofia como sabedoria de vida, como aquilo que orienta e conduz a vida. Então ele defende um retorno às origens, né? O cristianismo ele perdeu a sua essência, ele entrou aí, se perdeu. A ligação com o poder secular, com os poderosos deste mundo.
um monte de dogmas, de tradições, de costumes. Tudo isso fez com que o cristianismo perdesse a sua essência. Qual é a essência da doutrina pregada por Cristo? O que Cristo deixou de essencial, segundo ele? Cristo indicou simplesmente a pessoa ter uma fé sincera, uma caridade não hipócrita, né, o caminho do amor, e uma esperança que não se envergonha. É isso que ele propõe, um retorno às origens. É interessante a gente notar que essa reivindicação, né, de uma volta às origens do cristianismo, às vezes a gente lembra só do Lutero, mas já existia dentro da instituição religiosa movimentos que defendiam uma reforma religiosa já. Movimentos ou pessoas, como o grande filósofo Erasmo de Roterdã, grande filósofo e teólogo também, que escreveu uma grande obra, O Elogio da Loucura. Uma obra onde a sabedoria, aliás, a loucura, ela aparece personificada. E aí uma dimensão do homem que, em geral, tinha uma conotação negativa ao longo da história da filosofia, agora assume um caráter positivo. Para ele, a loucura é o que move o homem, o mundo. Ele faz referência, né, à loucura da cruz, como fala São Paulo, né? É pela loucura da cruz que o mundo será salvo, mas para ele a loucura está em todas as dimensões da nossa vida humana. É uma dimensão do homem. E é uma obra bem irônica, onde ele critica a loucura da igreja, a loucura dos cardeais, a loucura do homem. Ele aborda muitos aspectos da nossa dimensão humana, da sociedade humana, né, sobre esse aspecto aí da loucura. E ele ironiza bastante. Por exemplo, em um trecho desse livro, ele menciona que enquanto os apóstolos morreram todos pobres e viveram o despojamento, os cardeais e bispos que se dizem sucessores dos apóstolos vivem na opulência, na ostentação e num acúmulo desenfreado de bens materiais. É uma obra muito agradável, de fácil compreensão, que vale a pena ser lida, porque pode ser uma porta de entrada para um entendimento mais profundo do pensamento de Erasmo de Roterdã. Ele critica Lutero, porque para Lutero o pecado corrompeu toda a natureza humana e o homem não colabora com seu livre-arbítrio para a salvação. Erasmo discorda de Lutero e rompe com Lutero nesse sentido aí. Para ele, a liberdade colabora com a graça para a salvação do homem. Então, espero que tenha ficado claro para vocês essas ideias bem gerais, né, iniciais, sobre o grande Erasmo de Roterdã, que viveu aí por volta dos séculos XV e XVI. Um grande nome do período do humanismo renascentista. Compartilhe aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal.